Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Paulo Lisboa com o Bipolar no canal Abre Alas FC, falando sobre a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou no sábado com a vitória do Internacional sobre o Vitória por 1-0. No finalzinho do jogo, os dois times em situação difícil na tabela. O Internacional conseguiu dar uma respirada. O Faísca venceu o Vasquinho, afundando mais o Vasco cada vez mais próximo também na zona do rebaixamento, por 2-0. O Botafogo mesmo, com um técnico novo, com dificuldades ainda de entrosamento, etc., venceu com muita facilidade. No domingo nós tivemos o Bahia vencendo o Atlético Mineiro por 2-1 com gol no final. Mesma coisa o Bragantino, afundando aí o Corinthians também com gol aos 53 do segundo tempo. O Cruzeiro arrasou com o Grêmio, metendo 4-1, e o Ceará venceu o Fortaleza. O Juventude, Sport, Santos e Palmeiras e Mirassol e Fluminense ainda vão jogar por essa rodada. E no sábado também tivemos a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, uma excelente partida do Flamengo, pressionou o São Paulo o tempo todo. O São Paulo não deu um chute a gol sequer, o Rossi não fez nada no jogo inteiro. O Flamengo mostrando força, continua, porém, com o grande problema que tem, que é de finalização. O Flamengo não consegue finalizar, não consegue transformar em gols as oportunidades que tem. Foram 26 a 27 oportunidades e apenas 2 gols. Então é algo que tem que ser muito trabalhado ainda, tem que se melhorar, mas o clube está indo numa boa participação. Na tabela, o Flamengo continua líder com 27 pontos, com um jogo a menos. Logo depois vem o Cruzeiro com os mesmos 27 pontos, mas com 13 jogos. O Bragantino e o Bahia seguem, e ainda vem Palmeiras e Botafogo. O Botafogo também com um jogo a menos e o Palmeiras com 2 jogos a menos. Na zona de rebaixamento, nós já temos o Vitória, o Fortaleza e o Juventude. O Sport, para mim, o Sport já não tem mais jeito, 3 pontos só somados até agora. Acho muito difícil o Sport conseguir se recuperar. E estão beirando ali a zona do rebaixamento, o Internacional com 14 pontos, o Vasco com 13, o São Paulo com 12, o Santos com 11. Lembrando que o Vitória e o Fortaleza tem 11 e 10 pontos respectivamente. Ontem nós tivemos a final da Copa do Mundo de Clubes, em que o Chelsea, de forma para alguns surpreendente, meteu 3-0 no Paris Saint-Germain. É o Paris Saint-Germain que só tinha tomado um gol em toda a Copa do Mundo de Clubes, que foi na derrota contra o Botafogo. Tomou de 3-0 do Chelsea. Chelsea muito consistente, fazendo uma excelente partida. E aí a gente vê o tamanho que o Flamengo teve nessa Copa do Mundo, que venceu o Chelsea com autoridade. O Chelsea não se aproximou com muitas oportunidades contra o Flamengo, apenas em 2 contra-ataques. Isso mostra que o time do Flamengo está bem equilibrado e tem uma tendência muito a ganhar. E a gente pode dizer, de certa forma, o Flamengo ganhou do campeão, campeão moral, já que isso não existe mais. A gente vai falar agora um pouquinho com relação ao caso Pedro. Sei que todo mundo já falou, já fez os comentários que deveria fazer, apenas para dizer que finalmente o profissionalismo começa a imperar no Flamengo e as coisas erradas são colocadas para fora. Cada um tem a sua opinião. Se as pessoas entendem que o Felipe Luiz fez certo ou fez errado, se o Pedro está certo ou está errado, isso é a opinião individual de cada um. Tá? Na minha opinião, se o Pedro realmente fez o que fez, eu acho que o Felipe Luiz não falaria se não tivesse absoluto respaldo e provas com relação ao que aconteceu. O Pedro tem que colocar a mão na consciência, entender que o momento dele não é bom, pedir desculpa à equipe, pedir desculpa aos seus colegas de trabalho, à direção do clube, à comissão técnica, voltar a treinar, conquistar dentro dos treinamentos, dentro de campo, a sua titularidade novamente. A imagem dele ficou muito ruim, ficou muito marcada. Outros clubes vão começar a ter dúvida se vale a pena contratá-lo ou não, visto que foram resgatando vídeos anteriores. O Davi Luiz já tinha falado sobre isso, o Dorival já tinha falado sobre isso, o Rogério Ceni já tinha falado sobre isso, e agora culminou com essa declaração do Felipe Luiz. Eu entendo que o Pedro se dedicou bastante para se recuperar da contusão, mas ele esperava ser titular, está errado. O jogador não é contratado para ser titular. O titular vem com relação aos treinamentos do dia a dia. O caso dele ter intensidade ou não, ou do time jogar em função dele ou não, isso aí depende do técnico, mas ele não pode
querer ou achar que vai ser titular, porque ele tem o nome Pedro e foi o artilheiro do ano passado. Com relação à situação de possível venda dele para clubes do Brasil, não dá. O Flamengo não vai vendê-lo para clubes do Brasil. E pode vir alguma proposta do exterior e o Flamengo pode aceitar ou não. Com relação a isso, eu acho que o Boto também errou. Que o Boto primeiro expôs uma coisa por amizade com o jornalista. Eu acho que dirigente não tem que ter amizade com o jornalista, não tem que ter parceiro com o jornalista. Para mim houve uma falha muito grande dele. E ainda precificou o jogador, né? Colocou lá que ninguém pagaria 15 milhões, ou seja, 15 para baixo. E aí prejudicou o Flamengo. Falando agora sobre o trabalho do Boto, eu acho que o trabalho do Boto muito ruim, muito abaixo do que se esperava. Tá? Ele não consegue fazer nenhuma contratação de qualidade. Ele trouxe o Jorginho e o Danilo. O Danilo estava praticamente acertado, o Jorginho foi oferecido, ele pode ter feito as negociações com relação a valores, etc. Mas não foi ele que buscou esses jogadores. O único jogador que ele buscou foi uma contratação totalmente equivocada, não tem sentido nenhum, que foi o Juninho. E até o presente momento a janela já está aberta, muitos clubes já estão contratando e o Flamengo não apresenta nada, ninguém. Ou seja, se o scout trabalha mal, porque não consegue indicar ninguém. Se o Boto tem feito negociações como ele disse que tinha, 3 contratações já praticamente certas, era só abrir a janela que seriam apresentados e nada. Ou seja, o trabalho dele, para mim, é muito ruim e eu espero que no final do ano o presidente reveja se vale a pena manter um diretor de futebol que não consegue contratar ninguém, vende mal os jogadores do Flamengo, né, ao ponto de ceder o Vitor Hugo. Sobre o Boto, estava cedendo para o Famalicão, um clube amigo dele lá de Portugal, um jogador de 104 milhões, dando de graça, o Flamengo ganhando nada, né, um empréstimo de graça. E caso conseguisse vender, o clube lá que pegou de graça, não participou de nada de formação, de nada, levaria 50% do valor do passe de venda. A gente só faz isso para amigo, né? Eu não sei qual é a relação do Boto com o clube Famalicão, mas provavelmente de uma grande amizade, dando um ativo do Flamengo para esse clube ganhar dinheiro. Fora ainda a possibilidade de venda do Matheus Gonçalves por um valor muito baixo, muito abaixo de mercado, estranho, né? Já que ele trouxe o Juninho por 5 milhões de euros, ia trazer o Mickey por 5 milhões de libras, e está entregando o Matheus Gonçalves por apenas 3 milhões e meio por 50%, seria 7, um jogador jovem de seleção de base, enquanto os outros jogadores beirando os 30 anos de qualidade extremamente duvidosa. Então é um trabalho que tem que se ficar de olho, porque esse cara, eu acho que não está fazendo uma coisa adequada no Flamengo. Espero que no final do ano o BAP reveja e traga alguém que realmente entenda o que é Flamengo e que trabalhe para o Flamengo e não para assuntos pessoais. Então, finalizando, uma boa semana para todos. Paulo Lisboa com o Bipolar, o Abre Alas FC. O esporte é o nosso manto, o chat é a nossa nação. Deixe seu like, se inscreva, mande para os amigos. Cada vez está chegando mais gente aqui participando com a gente. Um abraço. Abre alas, vou te contar falando claro. Abre alas é ter fé no coração. Abre alas é Flamengo campeão. Paulo Lisboa analisa com emoção, sem perder o foco na informação.